Bem, pessoal, estamos de volta aqui no módulo 4, né? Agora nessa segunda aula, onde a gente vai conversar um pouco sobre energias químicas no cotidiano, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho dos tipos de energias químicas, né? Petróleo, biomassa, as poluições que cada tipo de energia também causa, né? E também vamos ao final fazer a resolução de duas questões, tá bom? Então, nós vamos começar, então, pessoal, pelo petróleo, né? Falar um pouquinho do petróleo, gás natural e carvão, tá bom? Vocês já devem ter visto essa imagem na televisão alguma vez, a plataforma de petróleo lá no meio, né, do mar, né? De onde é extraído o petróleo, tá? E aí, então, pessoal, basicamente, se a gente fosse pegar um raio-x, né, do que está acima do Sol até embaixo, o que a gente tem é que, lá no fundo do mar, né, a gente vai ter, numa determinada camada, né, esse líquido preto escuro que é o petróleo, certo? Basicamente, o petróleo, pessoal, ele é formado pela decomposição de matéria orgânica há milhões de anos, então por isso que ele está depositado lá no fundo, né, do oceano, certo? Então, por isso, ele tem uma carga fóssil muito grande, ele é muito poluente, né? E aí ele é extraído, né, da sua forma bruta, e depois ele vai para a refinaria, onde ele vai ser separado, suas frações vão ser separadas, depois vão para as petroquímicas, que vão transformar as suas frações, né, nos produtos que a gente conhece, nos seus derivados, tá certo? Então, pessoal, puxando um pouquinho da nossa aula lá do módulo 2, né, de separação de misturas, aqui, né, nessa primeira figura da esquerda, o que a gente tem é uma torre de destilação, tá? O processo empregado para separar as frações do petróleo na refinaria é a tal da destilação fracionada, né? Onde, por diferença de ponto de ebulição e de massa, né, molecular, essas frações vão se separando. Então, lá em cima, quem é que vai estar? O gás natural, né? As frações gasosas mais leves, gás natural, aí etano, propano, butano, né? Até que vai ficando mais pesado. Aí chega na gasolina, no diesel, né? Lubrificantes, e as frações mais pesadas. Asfalto ficou lá no fundo do destilador, né? As frações mais grosseiras, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui na figura direita, né? Então, lá, os gases, né? Ali, gasolina, querosene, óleos leves, óleos combustíveis, né? E lá embaixo ficam os resíduos pesados, né? O asfalto, que é aquele sólido preto, né? Grosseiro, tá bom? Então, o petróleo é separado, né? Suas frações são separadas dessa forma, por destilação fracionada, tá certo? Um dos principais problemas, pessoal, né, do petróleo e dos seus derivados, né, são eventuais poluições ambientais que podem acontecer. Também vocês já devem ter visto na televisão algum cenário desse aí, né, onde tem esse derramamento de petróleo, seja em praias, seja no meio do oceano, que eventualmente vai chegar na costa, né? Então, pode acontecer acidentes, né, nas plataformas, como já ocorreram, e aí causa um desastre ambiental que afeta não só onde houve o derramamento, mas para onde esse óleo for levado, né? Então, causa um impacto no ecossistema local enorme, né? Tá certo? Tanto nos animais aquáticos como nos animais da costa, tá certo? Então, uma das principais desvantagens são os acidentes que podem acontecer, mas também nós temos a questão não só do derramamento em si do petróleo, né, que vai causar a contaminação das águas, né, dos animais, mas também a utilização dos seus derivados, né, causam também poluição ambiental. Por exemplo, a queima de combustíveis, né, nos carros, né, nos veículos. Essa queima dessa gasolina, desse diesel, forma o quê? CO2, né? CO, que a gente falou na aula passada, desse módulo, que são gases de estufa, né? Também vão contribuir para quê? Para a chuva ácida, né? Então, contribuir para o aquecimento global. Enfim, a utilização dos derivados, né? Por exemplo, se a gente pegar os plásticos, né? Também causam poluição ambiental enorme, principalmente porque muitas vezes são descartados de forma indevida e acabam nos cursos da água, né? Matando os animais aquáticos, né? Causando poluição mesmo daquele ambiente aquático, tá bom? Então, são essas as diversas desvantagens da utilização do petróleo, que é uma fonte de energia não renovável, tá certo?
de onde ele é extraído, que eu mostrei lá na plataforma, ali já está formado há milhões de anos. Então não é renovável, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos falar de uma fonte chamada fonte alternativa de energia, né? Que são as biomassas e os biocombustíveis. Esses sim são fontes de energia renováveis, né? Por isso que são chamadas de fontes alternativas, tá? Então, pessoal, o que seria biomassa, né? Biomassa é o conjunto de resíduos de origem animal ou vegetal, né? Utilizado na produção de energia, oriundo de fontes como vegetais lenhosos, cultivo agrícola, né? Resíduos urbanos e industriais. Pessoal, biomassa é um mundo, né? Pode ser resíduos agroindustriais, pode ser resíduos florestais, pode ser resíduos domésticos, né? Resíduos urbanos, resíduos industriais. Então, assim, engloba uma grande classe de compostos, tá bom? De origem animal ou vegetal, certo? Dentre os produtos derivados da biomassa estão os biocombustíveis, os óleos vegetais e o biogás, né? Que são alternativas aos derivados do petróleo, tá? A biomassa é uma fonte renovável e barata, tá? De geração de energia, por isso considerada uma alternativa viável para substituir os derivados de combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis, a sua maioria, são petróleo e os seus derivados, tá certo? Então, aí a gente pode considerar a biomassa como uma fonte renovável, certo? Relativamente barata, com uma grande disponibilidade, se a gente considerar principalmente o Brasil, que possui grande potencial agrícola, né, agropecuário. Então, assim, resíduos vegetais e animais não são problema aqui para o nosso país, né? Então, a biomassa é uma alternativa muito viável de energia, né, em detrimento do petróleo, tá? Aí, pessoal, dentre os diversos produtos que podem ser obtidos da biomassa, os biocombustíveis são um dos principais, né? Que podem substituir, por exemplo, o diesel, como o chamado biodiesel, né? E biolubrificantes também, né? Enfim, mas o biodiesel é um dos principais biocombustíveis da atualidade, né? E é muito abordado aqui no Brasil desde um pouco mais de 10 anos atrás, onde houve realmente o boom do biodiesel, né? A explosão do biodiesel, justamente por causa das diversas alternativas, né? Em termos de matérias-primas que podem ser utilizadas aqui no Brasil para a fabricação do biodiesel. Então, a cadeia produtiva do biodiesel, basicamente, nós temos que partir de um grão oleaginoso, né? Você precisa de um óleo vegetal para poder sintetizar o biodiesel, fabricar o biodiesel, né? E aqui no Brasil, basicamente, né, os principais são a soja, né, o óleo de soja, e a mamona, tá? Então, são duas culturas extremamente abundantes aqui no Brasil que são utilizadas para tal fim, tá certo? E aí, só lembrando agora em termos de química, né, a reação envolvida na produção do biodiesel é a chamada reação de transesterificação, onde temos que ter um triglicerídeo, tá? O que é um triglicerídeo? É um ácido graxo de cadeia longa, tá? Que vai reagir com um álcool, certo? Na presença de um catalisador, e aí vai gerar o quê? Um éster, como vocês estão vendo depois da seta, né? Esse éster é o biodiesel, e como subproduto, um álcool, que é o glicerol. Pessoal, o glicerol, chamado também de glicerina, é um subproduto muito falado, né? E é um problema, né? Entre aspas, na produção do biodiesel, porque se forma muita glicerina mesmo, e não há, até então, né, mesmo com as várias pesquisas que existem, né, e os vários campos da glicerina. A glicerina é utilizada muito na indústria cosmética, na indústria farmacêutica, em vários segmentos da indústria química, e mesmo assim, não se dá vazão à quantidade de glicerina formada na produção do biodiesel, tá certo? Mas a reação é genérica, né, essa aí, triglicerídeo mais álcool dando um éster, que é o biodiesel, mais a glicerina, tá bom? Reação de transesterificação. Tá aí, eu coloquei para vocês, né, uma fotografia, uma figura do biodiesel. Ele tem a coloração, né, parecida com óleo de cozinha mesmo, tá? Uma coloração amarelinha, tá bom? E aí, claro, quando a reação de transesterificação, ele não é obtido isoladamente, né? Realizam-se processos de purificação para a separação da glicerina do biodiesel, tá certo? Outro biocombustível também bastante em alta aqui no Brasil é o etanol, né? O etanol aqui no Brasil,
basicamente, o carro-chefe aqui no Brasil é o etanol obtido a partir da cana-de-açúcar. Pessoal, a cana-de-açúcar, já guardem isso na cabeça de vocês. A cana-de-açúcar é a cultura de maior produção aqui no Brasil, disparado. Ninguém bate a cana-de-açúcar, tá? Então, a produção dela anual é cerca de 726 mil toneladas por ano, tá bom? Então, nesse caso, o que acontece? A cana-de-açúcar, né, ela é triturada, aí forma-se aquele caldo, né? Aquele caldo vai sofrer fermentação, etc. E aí você vai obter o etanol. E aí, há uns anos atrás, né, já faz algum tempo, também teve aquela explosão do chamado etanol de segunda geração. Né? Esse que eu falei para vocês agora é o etanol de primeira geração, a partir do caldo da cana, né? Fermentação do caldo dessa cana. O etanol de segunda geração, o etanol 2G, é justamente aquele obtido a partir do bagaço, do resíduo do bagaço da cana de açúcar, tá? Então ali aquele resíduo, aquele bagaço é utilizado através de processos enzimáticos também para formar etanol, tá certo? Então nós temos aí esses dois vieses aí para a produção de etanol, bioetanol, né? E aí vocês percebem que tanto o biodiesel como o etanol, né, são oriundos de matérias-primas renováveis, né, cana-de-açúcar, ou soja, ou mamona, enfim, são obtidos a partir da biomassa, tá? E aí produz-se, então, os biocombustíveis que vão ser, por exemplo, utilizados em veículos, né, vão ser queimados, só que não vai formar gás de estufa? Vai formar CO2 do mesmo jeito, só que a carga fóssil não vai existir, porque é de origem renovável. Então, você está saindo ali daquela planta, né, formando o etanol, a sua queima vai formar CO2, que vai ser capturado novamente e vai virar outra planta futuramente, né? Então, é uma energia renovável, tá certo? Portanto, muito menos poluente do que os combustíveis fósseis, né? Eu mostrei para vocês, ó, também uma amostrazinha de bioetanol, certo? E aí vocês podem pensar, mas o etanol do posto de gasolina ele é transparente, né? Esse amarelinho, mas ali ainda, aquele etanol ele passou por algumas destilações, algumas purificações, certo? Que pode ser que esse bioetanol ainda não tenha passado por esses processos de destilação, tá? Pessoal, então aqui um mapa mental aí dos biocombustíveis, né? Para vocês terem uma noção aí, eu falei do etanol e do biodiesel, mas também nós temos o biogás, né? Imagine aí que aquele problema que nós falamos, né, na aula passada, desse módulo, da produção de metano, né? Veja que se nós pegarmos resíduos de natureza orgânica, né, seja resto de animal, resto de vegetal, aquilo ali, se decompondo, vai formar muito metano, né? Vai. Só que esse metano que vai ser formado, ao invés de ser liberado para a atmosfera, ele é armazenado, purificado e pode ser utilizado como combustível. É o gás natural. Só que o gás natural é oriundo de fontes renováveis, por isso que é chamado de biogás, tá? É o mesmo gás natural que você encontra lá no posto de gasolina, né? Para colocar nos carros que são movidos a gás natural veicular. Só que nesse caso, ele foi formado da decomposição de matéria orgânica, né? Ou seja de origem animal ou vegetal, certo? E ao invés de ter sido lançado na atmosfera, ele foi aprisionado, capturado, armazenado e é o chamado biogás, certo? Pessoal, e nós temos um tipo de energia particular que é a chamada energia nuclear, né? A energia nuclear, pessoal, será que ela é uma boa alternativa, né? Ela também, diga-se de passagem, ela é classificada como uma fonte alternativa de energia, certo? Ela é também uma fonte renovável, certo? E, portanto, é uma fonte limpa, né, de energia, tá certo? Ao contrário de que muitos pensam, eu vou mostrar aqui para vocês, a energia nuclear, ela não é, assim, suja, entre aspas, né? Ela é energia limpa. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso, tá certo? Então, ela é classificada, sim, como uma fonte alternativa de energia. E por quê? Pessoal, esse é o esquema de uma usina nuclear, tá? Na verdade, eu vou passar aqui, depois eu volto. Ó. O que é que se baseia, né, essa usina nuclear aqui, como é que ela funciona, certo? Primeiro a gente tem que entender qual processo nuclear está envolvido, né, na produção da energia nuclear. É a fissão nuclear. Fissão vem de separação, vem de quebra, né? Então,
aqueles elementos radioativos, tá? Como rádio, urânio, polônio, enfim, todos aqueles elementos radioativos que existem, eles são muito instáveis. Instáveis. Então, eles tendem a se desintegrar. Nesse processo de desintegração, o que vai acontecer? Eles se desintegram, se transformam em outro elemento mais estável e liberam energia. É o processo que vocês estão acompanhando aí na tela de vocês, a fissão nuclear. É um processo extremamente exotérmico. O que é um processo exotérmico? É um processo em que há a liberação de energia na forma de calor. Então é nisso que se baseia, pessoal. Ó, você pegar, por exemplo, o urânio, ele é instável, aí ele se desintegra, né? Vira outros dois átomos aí, por exemplo, no caso bário e criptônio, e libera nêutrons e energia. E aí é isso aí que vai ser utilizado na geração de energia nuclear, né? Então, ó, nessa usina aqui, o que acontece? Nessa primeira câmara da esquerda, você vai ter o núcleo, né, que vai se desintegrar, né? Que é instável, vai se desintegrar e vai liberar energia. Na segunda câmara, você tem água. Então, essa energia liberada, pessoal, ela vai ser utilizada o quê? Para aquecer essa água da segunda câmara. Essa água sendo aquecida, ela vai evaporar, vai virar vapor de água. E esse vapor de água é que vai, ó, mover essas turbinas aí da direita, né? Na parte direita da figura. Então, esse vapor de água vai mover essa turbina e aí você está transformando a energia, né? Energia química em energia cinética, né? Energia de movimento. E aí, essa energia que está sendo produzida através da movimentação dessas turbinas é que vai para a linha de transmissão e vai ser distribuída para as casas, enfim, certo? Então, pessoal, entendam onde está aí a utilização da energia nuclear. A energia nuclear, a energia que é liberada da desintegração desses núcleos radioativos, elas são utilizadas para aquecer uma certa quantidade de água que vai vaporizar e esse vapor d'água vai movimentar pás, né, de uma turbina. E aí, você gerando energia cinética, vai ser convertida em energia para as casas, né? Tá certo? Aí qual é o problema? Onde é que está o problema que eu vou falar já já? Esse vapor de água, ele está muito quente, né? Aí ele vai ser reutilizado, né? Ele vai voltar para essa segunda câmara ali, onde tem água líquida. Para isso, ele precisa ser resfriado, né? Pessoal, por isso que vocês sempre vão encontrar usinas nucleares à beira de cursos d'água, sejam rios, lagos, e aí é que está o perigo e o problema, né? O problema disso é que essa água quente vai ser descartada nesses rios, lagos, oceanos, né? E vão causar um desequilíbrio ambiental, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá certo? E aí uma curiosidade que sempre aparece é a questão do lixo nuclear, porque muitas vezes as pessoas pensam que o perigo da energia nuclear, e é um perigo realmente, é o lixo nuclear, né? Mas que por isso ela é uma fonte de energia suja, né? Ou seja, não sustentável, mas isso não é verdade, tá? Porque o que é aproveitado dela é a energia liberada na desintegração radioativa, tá? Mas esse lixo nuclear, né, eventualmente vai gerar, né, resíduos sólidos. Esse lixo ele vai ser encapsulado, ó, né? Ele é envolvido por várias camadas de diferentes materiais, né? Então, ele, ó, uma de aço, outra de carbonite e outra de concreto. E aí eles são enterrados em depósitos geológicos adequados, abaixo do solo, tá? Para evitar que... E essas várias camadas é justamente para evitar que as desintegrações que possam ocorrer ainda, né, possam contaminar o ambiente ao lado, as pessoas, enfim, certo? Então, é assim que é descartado, né, ou guardado o lixo nuclear, tá certo? Pessoal, agora tudo bem. Então, uma desvantagem é essa aqui, né? O lixo nuclear produzido. A outra a gente vai ver já já, que é a poluição das águas, né? Mas quais são as vantagens da energia nuclear? Olha, eu trouxe gráficos para vocês para mostrar o seguinte, ó. Ela tanto é vantajosa no aspecto econômico, olha só, ela em termos de custo, né? Ela custa 15 centavos, né? Se você comparar, então ela é mais barata que a eólica, ela é mais barata que a solar, ela é mais barata que a termoelétrica. Então ela é muito vantajosa em termos econômicos, certo? E vocês estão vendo aí, ó, que em termos de sustentabilidade também. Por quê? Porque ela é uma das únicas, ó. Ela, a eólica, a solar,
são as únicas que não liberam carbono no meio, certo? E nem tem como liberar carbono, por quê? Porque não tem carbono envolvido na desintegração do átomo radioativo, certo? Então, ela é extremamente limpa, certo? Em termos de emissão de poluentes e também relativamente barata, tá certo? Claro, tem um custo ali de construção da usina, o custo de operação, mas em termos de produção de energia, ela é uma das mais baratas, tá certo? Agora nós vamos para as desvantagens, né? Já falei de uma, que é o lixo nuclear. A outra desvantagem... Opa, tô voltando, desculpa. Lixo nuclear é uma delas. Quais são as outras vantagens? Os possíveis acidentes nucleares que podem acontecer, realmente pode acontecer, tá? Como já aconteceram. Por exemplo, aí eu mostro para vocês o acidente nuclear de Fukushima, né? Que aconteceu em 2011, né? Lá no Japão. Foi um mau funcionamento, acabou causando superaquecimento. E aí houve uma explosão na usina e, claro, houve um desastre radioativo, né? Enfim, e aí é um tipo de desastre sério porque ele perdura por várias gerações, os efeitos, né? Até hoje tem lá em Hiroshima e Nagasaki, né? Alguns resquícios aí de radioatividade, de crianças que nascem com má formação, enfim. Né, perduram por vários anos, né? Então, os desastres nucleares realmente são uma desvantagem, né, do uso dessa energia. O outro é a poluição térmica das águas. Pessoal, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, né, a poluição nuclear, ela é mínima, se a gente comparar com a poluição térmica das águas. Como eu falei para vocês, ó, nessa primeira imagem da esquerda, vocês veem uma usina nuclear bem próxima a um curso d'água. Se vocês pegarem e colocarem lá no Google, usina de Angra dos Reis, né, que é lá no Rio de Janeiro, que é uma usina nuclear que nós temos aqui no Brasil, ela é próxima à costa, ao litoral. Então, toda usina nuclear tem que ser próxima a um curso d'água. Por quê? Porque é lá que aquele vapor, né, que foi utilizado para movimentar as pás da turbina vão ser descartados para a água líquida ser reutilizada. Qual o problema disso? É que quando a gente descarta essa água quente em um curso d'água, a gente afeta a solubilidade do oxigênio, do gás oxigênio dissolvido nas águas. Quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade dos gases, né, no caso do oxigênio, dissolvido na água. E o que é que isso acarreta? A mortandade dos animais aquáticos, dos peixes, né, e outros animais. Então você diminui a solubilidade de oxigênio na água, você afeta o ecossistema local. Então você vai ter mortandade de peixes, consequentemente, esses animais mortos vão poluir mais ainda esse curso d'água, né? Porque é matéria orgânica, vai se decompor, enfim. Então a poluição térmica é muito mais comum do que os desastres nucleares, do que o lixo nuclear, que são devidamente guardados, né? Como a gente viu, do que a poluição nuclear em si. Então, a poluição térmica é um dos principais problemas do uso da energia nuclear, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos resolver duas questões, tá? Essa primeira aqui, ela acaba de corroborar o que a gente acabou de falar. A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás, né? Como nós vimos agora. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica, né? Ou seja, uma ação antrópica do homem, né? As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? Eu falei agora há pouco, né? Mas vamos lá. Letra A, é da fissão do material radioativo? Não. A fissão do material radioativo é liberar a energia necessária para vaporizar a água, né? B, condensação do vapor d'água no final do processo? É esse mesmo, né? Letra B, né? Mas vamos ver as outras. Que é justamente o vapor que vai ser utilizado para movimentar as turbinas vai precisar ser condensado, ou seja, voltar a ser líquido, água líquida, para poder ser reutilizado de novo no processo, né? Então é na condensação do vapor de água no final do processo. A letra C diz conversão da energia das turbinas pelos geradores. Não. Ali a energia já foi formada, né? Já foi produzida, vai ser só convertida, né? Aquecimento da água líquida para gerar vapor d'água. Não. Aí é lá nos estágios iniciais, né? Que a fissão vai ocorrer, essa energia liberada vai aquecer a água líquida, que vai ser vaporizada para ainda ser utilizada na movimentação das turbinas, né?
E o lançamento do vapor de água sobre as pás da turbina, também não. Porque o vapor de água é o que vai movimentar as turbinas e até então ele não foi lançado nas águas, né? Tá bom? Então seria a letra B, pessoal. É na condensação, quando esse vapor de água é lançado nos cursos d'água, né? Para condensar esse vapor, para voltar à água líquida, é que há essa poluição térmica, tá bom? E a segunda questão, pessoal, é o seguinte, ó. Versa sobre biocombustível, né? Então, o potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizado para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é o... Pessoal, nos aterros sanitários, se vocês nunca viram, coloquem no Google para ver, são terrenos, né, em que lixos vão sendo despejados, né? Ali vai haver decomposição, tanto aeróbica como anaeróbica, vai haver a formação daquele líquido preto, aquele chorume, né? Que é da decomposição da matéria orgânica mesmo, certo? E aí por isso que é tão mal cheiroso um aterro sanitário, porque vai ser formado diversos gases. Dentre eles, né, o metano, que é o que possui aquele odor mais característico. Então, ó, essa fonte de energia subutilizada citada no texto é o etanol? Não, não há produção de etanol em aterro sanitário, tá? Gás natural? Até então sim, porque o gás metano é o gás natural, mas vamos terminar de ler, né? Gás natural formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica. Pessoal, o que está errado aí é a questão dos fungos decompositores, tá? Porque o gás metano, ele vai ser formado, na verdade, por micro-organismos anaeróbicos, tá? Aqueles que não precisam de oxigênio para atuarem, tá certo? Então, essa letra B está errada por causa dos fungos, tá certo? Óleo de xisto? Não, nada a ver, né? Óleo de xisto o xisto é uma fração do petróleo, então não tem nada a ver com o aterro sanitário, né? Com a degradação de matéria orgânica, certo? Gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica? Sim, seria essa letra D, certo? E a letra E, gás de efeito de petróleo, GLP, né? Que é o gás de cozinha, tá? Obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comidas. Não, tá errado porque o gás que é produzido nessa decomposição é o gás metano, CH4, né? O gás de efeito de petróleo, que é o GLP, o nosso gás de cozinha, é uma mistura de propano e butano, né? C3H8 e C4H10, tá? Então já não tem muita coisa a ver com o fato essa matéria orgânica nos lixões, nos aterros serem decompostos, tá certo? Então seria a letra D, beleza, pessoal? Pessoal, a gente vai chegando ao fim de mais um módulo, tá certo? O nosso último módulo. Então eu desejo para vocês muita sorte nesse Enem, tá? Boa prova. E que essas aulas tenham servido de complemento, né? De aprimoramento para vocês, tá certo? Então, boa prova e até a próxima oportunidade. Até mais.